Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. É uma alegria muito grande poder estar congregado aqui com vocês através dos meios da comunicação, da tecnologia, para que de alguma forma, de alguma maneira, possamos ser útil, né, no reino de Deus e transmitir da parte de Deus uma palavra ao coração de todos vocês. Hoje, na nossa classe, nós vamos estudar juntos a palavra de Deus e hoje eu quero tratar com vocês de uma doutrina bíblica, de suma importância para a vida cristã, para a vida da igreja, para a vida dos salvos em Cristo, para a vida daqueles que nasceram de novo, para a vida daqueles que tiveram um encontro real com a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que já entendeu, né, pelo menos os fundamentos da fé cristã. Essa doutrina, esta mensagem que vou ministrar a vocês agora, faz parte deste arcabouço de doutrinas bíblicas que são fundamentais para a nossa fé cristã. Bom, de que doutrina estou falando? Estou falando da oração. Exatamente. Oração. Esta doutrina bíblica, ela é por demais contemporânea, atualíssima, urgente e de suma importância e emergência, levando em consideração a atual circunstância que a igreja está neste exato momento, tá? Antes de mais nada, quero lhes informar que nós estamos agora, são 0h37 desta segunda-feira já. Então eu estou falando um pouco mais baixo no tom da voz por causa do horário. As pessoas já estão dormindo, a família, a vizinhança, então a gente tem que ir com um pouco mais de calma no tom da voz. Mas espero que você desse lado me ouça bem e pegue a sua Bíblia. Se você puder, pega aí um caderno para anotações, porque eu vou citar aqui vários textos e eu queria que você estudasse a palavra de Deus comigo. Se eu perceber que através desta primeira gravação que estou fazendo aqui, você tiver fome pela palavra, tiver desejo pela palavra, eu farei isso outras vezes com outros temas que estejam inseridos dentro deste arcabouço de doutrinas fundamentais da fé cristã. Hoje nós vamos falar acerca da oração baseado na Bíblia Sagrada, a nossa única fonte de regra de fé e de prática. Pegou a sua Bíblia? Pegou o caderno para anotações? Vamos para a nossa primeira base bíblica, ok? O livro do profeta Jeremias. O livro do profeta Jeremias. Seu capítulo é o capítulo de número 33 e o seu versículo é o versículo 3. Aqui está o texto áureo, muito bem conhecido de todos nós, muito citado, pregado e ensinado. Glória a Deus por isso, né? Então nós vamos principiar com esse texto. Diz assim: clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou fazer uma segunda leitura. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Muito bem. Eu tenho aqui algumas anotações. Eu fiz aqui um esboço para tratar desta primeira aula, desta primeira ministração, tá? Tá aqui meu esboço, minhas anotações estão aqui, tá? E eu vou me recorrer a elas, mas você vai se recorrer à Bíblia e às anotações, ok? Muito bem. Primeiro que nós temos uma divisa aqui, e esta divisa, na sua expressão, palavra de Deus ao profeta Jeremias, e a orientação de Deus ao profeta é: clama a mim, clama a mim, clamar, clamar. Clamar, se você buscar aí o étimo da palavra, você vai perceber que é o mesmo que alçar a voz, ou falar em alta voz. Por que não dizer gritar? Gritar. Você lembra do cego, o cego Bartimeu, filho de Timeu? Clamou, né? Clamou. Percebe-se que algumas pessoas tentaram abafar o tom da voz dele, dizendo para ele não incomodar o mestre. Mas aí o texto vai dizer que ele clamava cada vez mais alto, né? Estou no ponto de vista de Marcos 10, 46 a 52. E acredito que o 47 e o 48 de Marcos 10 deve estar esta informação, que ele clamava cada vez mais, né? Ou seja, ele alterou ou aumentou o volume do tom da voz, porque a expressão clamar traz este sentido. Muito bem. Geralmente quem clama a oração de uma pessoa, se ela for do nível chamado clamor, porque você tem um nível do clamor, você tem um nível da súplica, você tem o nível do rogar, você tem o nível do prostrar-se. Então a oração tem alguns níveis, né? Níveis. Isso a gente estudando de uma forma didática ou sistemática, ok? Mas o nível da oração chamada clamor, é possível você descobrir imediatamente que nível de oração aquele irmão ou aquela irmã está fazendo. Porque o clamor é alçar a voz, é gritar. Então, se você chega na igreja num período de oração, você já consegue perceber quem está clamando por causa do tom da sua voz. Talvez você chegue até a dizer: para que gritar tanto? Para que falar tão alto? Deus não é surdo. Mas tem uma promessa. Esse é o problema. Tem uma promessa. Clama a mim, e a promessa qual que é? Diz o texto: e responder-te-ei. Então não dá para você falar para este irmão ou esta irmã não gritar, não falar alto na oração, porque se ele ou ela estiver no nível da oração que é clamor, ele vai gritar, ela vai gritar. E tem base bíblica não só aqui em Jeremias, mas quem já leu o livro de Salmos percebeu na sua maioria que as expressões do salmista para com Deus vêm carregadas desta divisa bíblica, desta palavra clamou, clamar,
clamou. Então, não tem como você aniquilar isso, tirar isso da mente de um cristão cheio do Espírito Santo e fervoroso na oração. Muito bem. Todo aquele que clama tem a promessa. Tem a promessa. Veja, quando nós clamamos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos orando. A palavra oração é a junção de dois termos, que é orar junto com ação, oração. Toda oração é uma ação. Quando eu estou clamando, eu estou agindo. Olha que coisa tremenda. A importância do crente orar. A importância da igreja orar. Olha o contexto que nós estamos vivendo a nível Brasil. Olha o contexto que nós estamos vivendo a nível mundial. Nos 5 continentes, nos 4 cantos da face da terra, esta pandemia, contexto que vivemos, vamos dizer, político, econômico, contexto de saúde, contexto de emprego, desemprego, enfim. Este é um momento importante para nós como igreja. Igreja. Pense bem no que eu estou falando. Igreja não é denominação, não é placa, não é ministério, embora haja um respeito muito grande, porque eu faço parte de uma denominação e devo respeito e satisfação ao ministério. Eu não estou tirando isso dos seus valores, mas quero pensar como igreja para que não haja dissensões entre nós, para que não haja contenda entre nós. Falando da igreja como corpo de Cristo, pensa que momento que nós estamos para clamarmos ao Senhor, para ter uma vida de oração. Precisamos orar em tempo e fora de tempo. E este é um bom momento para nós orarmos. Quando nós oramos, é uma ação. Sim, quando a igreja ora, ela está agindo. Ela está agindo no mundo espiritual. E é importante nós entendermos isso. Porque a igreja, ela ora, ela age. Mas quando Deus responde o clamor da igreja, isto se chama reação de uma ação. A tão conhecida frase, toda ação tem uma reação. Quando a igreja ora, ela está agindo. Quando Deus responde, ele está reagindo à ação da igreja. Glória a Deus por isso. Como que eu vou entender essa questão? Antes, porém, vejamos que o texto que nos orienta a clamar vem acompanhado da promessa. E qual é a promessa? Responder-te-ei. Queria que você tomasse nota de algumas coisas. Primeiro, Deus responde. Segundo, Deus ouve. Terceiro, Deus vê. Quarto, Deus conhece. Quinto, Deus age. Deus responde, Deus ouve, Deus vê, Deus conhece, Deus age. Tudo isso acerca do nosso Deus está disponível
está à disposição daqueles que o clamar. Se lê Êxodo capítulo 2, você vai ver que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Você lê Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8, você vai ver o texto dizendo, Deus falando com Moisés, eu vi, eu ouvi, eu conheci, por isso desci. Porque Ele é um Deus que vê, um Deus que ouve, um Deus que conhece, um Deus que age. Mas Ele também é um Deus que responde. Ora, se eu sirvo a um Deus que responde, que ouve, que vê, que conhece e que age, o que está faltando então? Uma igreja que ora. Uma igreja que ora. Até porque Deus só responde àqueles que clamam. Deus só responde àquele que clama. Clama a mim e responder-te-ei. Deus só responde àquele que clama. Se você não ora, você não tem respostas de Deus. Se você tem uma vida cristã sem oração, todo o sucesso que você tiver é imperfeito, porque falta a essência, o essencial, falta a oração. Glória seja dada ao nome de Jesus, nosso Senhor. Agora, esse Deus que responde de acordo com a divisa que escolhemos para a abertura da nossa fala, Jeremias 33:3, ele responde 3 coisas importantes. Diz o texto que ele responde, e responder-te-ei, aí diz, e anunciar-te-ei. O quê? Número 1, coisas grandes. Coisas grandes. Número 2, coisas firmes. Coisas firmes. Número 3, coisas que nós não sabemos. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e as que não sabem. Então veja, tem coisas grandes para nós, tem coisas firmes para nós e tem coisas que nós não sabemos. As coisas que estão ocultas, mas elas serão reveladas a nós por Deus como resposta das nossas orações. Então aí a importância de nós orarmos. Mas não se esqueça que o que eu estou tratando é doutrina bíblica, ok? Vale ressaltar isso. É doutrina bíblica. Por quê? Porque este assunto não é um assunto perdido, né? Não é um assunto perdido nas Escrituras. A Bíblia, ela é completa desta doutrina. Começa a história da raça humana e termina a história, vamos dizer, no livro do Apocalipse, né? Não da raça humana, mas do livro do Apocalipse. A Bíblia começa e termina falando de oração. Então é importante nós salientarmos isso, porque oração é uma doutrina bíblica. Muito bem, vamos ver algumas ações e reações. Ações e reações. Tome nota disto. Ações e reações. Quando eu oro, estou agindo. Quando Deus responde, está reagindo à minha ação da oração. O primeiro texto que nós vamos examinar é o texto que está ali no livro de Atos, capítulo 12, e o verso de número 5. No mesmo capítulo 12, o verso de número 12. Então, são 2 textos, tá? 2 versículos. Vamos para o texto bíblico, Atos, capítulo de número 12 e versículo
5. Neste primeiro texto, nós vamos ver uma situação com respeito à vida de Pedro. Diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então veja aqui a situação do Pedro. O Pedro, ele está guardado, né? Ele está aqui guardado. Ele está na prisão. Pedro está na prisão. Mas a igreja fazia contínua, constantemente, né, oração por ele a Deus. Então nós temos aqui uma igreja que está agindo diante da adversidade. A liderança da igreja, o Pedro, está preso, mas a igreja está reunida, está congregada e exercendo o ministério da oração, vivendo esta doutrina bíblica chamada oração contínua por Pedro diante de Deus. Vale também ressaltar que há uma unidade de propósito aqui. Esta igreja reunida oravam a mesma coisa, ou seja, era a concordância na oração, a unidade de propósito. E qual era o pedido? Senhor, solta Pedro. Senhor, liberta o Pedro. No mesmo capítulo, agora o versículo 12, diz assim: E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, veja, onde muitos, não eram poucos, estavam reunidos, que é a unidade de propósito, e oravam. Naquela casa tinha muitos. Naquela casa tinha muitos. Primeiro ponto. 2. Estavam reunidos. 3. Oravam. Tinha muitos, estavam reunidos e oravam. Mas quem chegou lá? O Pedro. Por quê? Porque a igreja orou, é ação. Deus enviou o seu anjo, é reação. Resposta à oração. A abertura do cárcere, o livramento para Pedro. E o Pedro veio ao encontro dos nossos irmãos. Percebam que a Bíblia ela é atualíssima. Se a igreja assumir a função e o papel que ela tem como sacerdotal, como missionária, como profética, como precursora, se ela assumir o papel que ela tem na terra dos viventes, na autoridade do nome de Jesus, a igreja vai orar e o Deus da igreja vai responder para a glória de Deus Pai. Vamos ao segundo texto, segundo Crônicas, capítulo 20. Tome nota aí, tá? Anota aí, mas esta segunda referência bíblica. Segundo Crônicas, capítulo de número 20. É mais um texto áureo daqueles muito, mas muito conhecido de todos nós. Os versos de 1 a 5 e depois de 15 a 18. Então nós temos aqui, dos versos 1 até o verso 5, você anota isso aí para você conferir, aquele momento de batalhas, de lutas, de desafios que
Josafá estava enfrentando quando as notícias ruins chegaram. Qual eram as notícias ruins? 3 nações se congregaram, fizeram aliança entre si para tirar Josafá do governo, para usurpar, para saquear a cidade, para tomar a terra, para tomar a ocupação de Jerusalém. Então nós temos os moabitas, os amonitas e os beduínos. Moabe, Amon e amonitas, os beduínos, os povos do deserto. Essas 3 nações se congregaram contra o rei Josafá, a casa de Judá, capital Jerusalém, o reino sul. E quando a notícia chegou aos ouvidos de Josafá, versículo de número 2 diz: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Engedi. Versículo 3 diz que então Josafá temeu, ele teve medo. Mas o que nos chama a atenção é que o medo de Josafá o levou ao processo doutrinário da oração. O medo não levou Josafá a correr, a fugir, a se esconder, a cavar buraco para entrar dentro, buscar cavernas. Não. Josafá, no medo, buscou ao Senhor em oração. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. No verso 3, diz que ele pôs a buscar o Senhor. A primeira coisa que Josafá fez no medo foi orar. Toda oração tem uma ação, e toda ação tem uma reação. Mas ele não só orou, apregoou um jejum, apregoou o jejum. Já no versículo 4, ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. No versículo 4, ele congregou o povo, unidade de propósito. Tem oração, jejum e unidade. Mas não foi só isso. Na oração, ele trouxe à memória as promessas de Deus, feita inclusive a Abraão. Então ele orou, jejuou, reuniu o povo e trouxe a palavra, trouxe a mensagem, lembrou das promessas, falou com Deus acerca daquilo que ele havia prometido. E Deus respondeu. No verso 15 ao 18, está escrito, desde o versículo 14, por exemplo: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Deus está reagindo a uma ação, porque quando nós oramos, nós estamos agindo. Quando Deus responde, Deus está reagindo à nossa oração. Ações e reações. E nesta reação, 16, 17 e 18. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar? Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém.
Não temais nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Veja que Deus tomará a frente desta batalha e dará a Josafá e a casa de Judá em Jerusalém uma grande vitória, porque esta congregação, a partir da inspiração do seu líder, se pôs a orar, a jejuar, a estar congregados em unidade de propósito, trouxe a palavra, as promessas de Deus. Deus usou aquele a quem ele desejou usar, e Deus deu uma grande vitória a Josafá e a casa de Judá. Penso que não é diferente conosco se exercermos a nossa fé e orarmos com fervor e orarmos ao Deus vivo e poderoso. Teremos também neste tempo uma grande vitória, um grande livramento, um grande mover de Deus, uma grande libertação, uma grande manifestação da glória de Deus para a nação brasileira, para a igreja brasileira, para as famílias brasileiras, para as nações do mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E este papel e esta função espiritual é da igreja. Aqui o compromisso é nosso. Os ímpios não o farão, e quando o fizer, farão de outra forma que não seja a doutrina bíblica. Cuidado, não transfira a sua responsabilidade aos terceiros. Seja um cristão autêntico e verdadeiro. Assuma o seu papel de cristão. Vai orar e jejuar pela nação, pelas autoridades, pelas famílias, pela igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, vamos ver um terceiro modelo de ações e reações. Terceiro modelo. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 1 agora. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Glória a Deus. Neste capítulo 1, nós vamos examinar os versos 13, 14 e 15. Atos 1, verso 13, 14 e 15. Momentos antes, o Senhor Jesus se congregou com seus discípulos e, antes de ser assunto aos céus, ele verbalizou as expressões do versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Que, disse ele, de mim ouvistes. Qual promessa era esta? O derramamento do Espírito Santo, profetizado por Isaías, profetizado por Joel. Esta era a promessa que Jesus ratificou em Lucas 24, 49 também. No versículo de número 5, ele diz: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Já no versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Por que eu preciso da virtude do Espírito Santo? Para pregar o Evangelho com autoridade, para dar testemunho de Cristo com ousadia, para orar com fervor, para expulsar demônios, curar os enfermos, para vencer a carne, para vencer o mundo, o sistema, os adversários do mundo espiritual. Precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo.
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Já no verso 9, 10 e 11, Cristo é assunto aos céus. No verso 12, eles regressam para Jerusalém. No verso 13, 14 e 15, eles vão se congregar. Diz o verso 13, e, entrando, subiram ao cenáculo. Subiram ao cenáculo. Do lugar onde estavam o colégio apostólico, o Pedro, o Tiago, o João, o André, o Filipe, o Tomé, o Bartolomeu, o Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, filho de Tiago. Veja o que eles estavam fazendo no versículo 14. Todos estes, ponto, perseveravam. 2. Unanimemente. 3. Em oração. 4. E súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Perseverança, unidade, oração e súplicas. Perseverança, no verso 14, perseverança, unidade, oração e súplicas. Aqui eles estão agindo, se congregaram, se reuniram na unidade de propósito para orar, suplicar. Passados-se alguns dias, Atos 2, verso 1, 7 dias depois, porque Atos 2:1 diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa que ocorre 50 dias depois da Páscoa. Então, 50 dias depois da Páscoa, vamos voltar 50 dias atrás? 50 dias atrás, semana da Páscoa, na sexta-feira, Cristo morre. Sábado, domingo, ao terceiro dia, ele ressuscita. Em Atos 1, verso 30, diz que ele vai ficar 40 dias na terra e depois ele é assunto aos céus em Atos 1, verso 9, 10 e 11. Sexta, sábado e domingo são 3, mais 40 dias na terra, 43. No 50º dia é o derramamento do Espírito, então de 43 para 50 são apenas 7 dias. 7 dias depois é Atos 2. E como resposta de Atos 1, verso 13 e 14, e também 15, porque em Atos 1,15 diz que naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, abre parêntese, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, fecha parênteses, disse 2 pontos. Então tem 120 ou quase 100